Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Batman e hoje eu vou mostrar para vocês o anime Maid Mashita Iruma-kun, a história onde um garoto azarado é obrigado a morar com um demônio após ser vendido pelos seus próprios pais. A história começa com o protagonista Iruma trabalhando num navio. O Iruma tem 14 anos e está sendo forçado a trabalhar pelos seus pais que usam ele para ganhar dinheiro. Nesse mesmo instante que o protagonista está trabalhando, ele é abordado por um demônio chamado Sullivan e acaba sendo sequestrado e levado ao mundo inferior, o mundo dos demônios. Logo, o protagonista percebe que foi vendido e agora terá que viver como neto do Sullivan. Mesmo o Sullivan dizendo que o Iruma poderia recusar isso, o Iruma acaba sendo tão molenga que ele não consegue dizer não a ninguém, independentemente da situação que ele esteja. Após isso, o Iruma é levado para a escola de demônios, mas antes disso o Sullivan coloca um perfume com cheiro de demônio porque, de acordo com ele, se na escola de demônios descobrirem que o Iruma é humano, a galera vai comer ele. Feito isso, o Sullivan deixa o Iruma na escola e some sem dizer nada. Então o Iruma vai para o auditório da escola e por um momento ele até chega a achar que essa é uma escola normal, mas no mesmo instante os demônios começam a cantar uma música macabra sobre comer humanos. Logo, é anunciado que o diretor vai dar uma palestra para os alunos, e todos falam que ele é o futuro candidato a rei demônio. No entanto, o diretor da escola é nada mais nada menos que o próprio Sullivan, e a primeira coisa que o carecão faz é apresentar para todos o seu neto, o Iruma. Em seguida, a apresentação do representante dos novos alunos estava prestes a começar, e o escolhido para falar foi o Asmodeus, um demônio poderoso que tirou a melhor nota do colégio. Porém, o Sullivan manipula a escola para que o Iruma se apresente no lugar de Asmodeus. Em frente a todos, o Iruma acaba recitando um feitiço proibido sem querer por ordens do Sullivan, e todos pensam que o Iruma é um cara muito corajoso e legal, pois se houvesse qualquer erro no feitiço, o Iruma morreria. Após o Iruma roubar os holofotes, o Asmodeus o desafia para um duelo, e apesar do Asmodeus ser um demônio muito poderoso usuário de magia de fogo, nenhum ataque dele acertava o Iruma, visto que por o Iruma ser um garoto tão azarado desde novo, ele desenvolveu a habilidade de desviar de qualquer coisa que fosse perigosa. E quando o Asmodeus iria sem querer acertar uma garota demônio, o Iruma intervém e acaba dando um suplex no Asmodeus com isso. Dessa forma, ele vence o duelo. Após isso, o Asmodeus promete ser o subordinado do Iruma para sempre. No dia seguinte, vemos que o professor da escola de demônios, o Kalego, não gosta do Iruma, já que no primeiro dia, o garoto arrumou várias encrencas e está nos holofotes da escola. Para a primeira aula, o Iruma tem que invocar um monstro que serve um demônio por um pacto de sangue, um familiar. Antes de todos começarem, o professor Kalego afirma que quem errasse o ritual seria expulso da escola. Então todos invocam monstros normais. Porém, o Asmodeus invoca um monstro raro que impressiona a todos. Nesse momento, o professor Kalego fica se perguntando como o Asmodeus perdeu uma batalha contra o Iruma. Já o nosso personagem principal, ao perceber que não tem magia e por isso não iria conseguir fazer o ritual, fica feliz, pensando que seria expulso e voltaria ao mundo humano. O único problema é que pelo Iruma-kun ser um humano, o ritual de invocação de familiar é diferente para ele. Ao invés de invocar um monstro, o Iruma invoca um demônio, e esse demônio é ninguém mais ninguém menos que o próprio professor Kalego. Ao fazer isso, o Iruma mais uma vez chama a atenção de todos na escola. Nesse momento, o Kalego fica enfurecido e obriga o Iruma-kun a desfazer o pacto. Porém, o Sullivan afirma que isso não pode ser feito e que caso eles tentassem, o Iruma e o Kalego iriam morrer. Momentos depois disso, o Iruma-kun e o Asmodeus estão andando pela escola quando uma garota estranha de cabelos verdes aparece bem na frente deles e começa a pedir para que brinquem com ela. O nome dessa garota é Clara. Depois de interagir um pouco com a garota, o Iruma descobre que a Clara tem uma habilidade de criar qualquer coisa que ela já tenha visto, e por isso muitos alunos abusam dela, pedindo que ela dê coisas em troca de uma falsa amizade. O Iruma então diz que a Clara não precisa dar nada para que ele brinque com ela. Assim, o Iruma faz mais um amigo na escola de demônio. Nesse mesmo momento, vemos que o diretor e os professores estão decidindo as turmas, e que o Iruma, o Asmodeus e a Clara estão indo para a turma dos desajustados, uma sala especial para alunos encrenqueiros da escola. Quando o Iruma vai para a sala dos desajustados, ele acaba sendo recebido com vários ataques. Vemos então que os alunos da sala estavam apostando quantos ataques o Iruma iria receber, e para a infelicidade deles, o Iruma acabou desviando de todos os ataques, e isso acaba enfurecendo um demônio chamado Sabro. Esse mesmo cara afirma que um demônio covarde como o Iruma não pode subir de rank e se tornar o próximo rei demônio. É explicado então que o trono do rei demônio está vazio e que vários demônios querem ser o próximo rei, porém é necessário que os demônios subam de rank e alcancem o rank mais alto dos demônios para conseguir ser o rei. A aula começa e o professor Kalego coloca todos os alunos para participar de uma corrida voadora que determinaria o rank dos alunos. Essa corrida tinha dois caminhos, sendo que um desses caminhos era o mais curto, porém havia uma besta mágica no caminho curto e por isso os alunos não poderiam ir por esse caminho. A corrida começa, mas o Iruma é um humano, por isso ele não tinha asas, então ele acaba caindo e sendo levado ao ninho do filhote da besta mágica. Enquanto isso, o Sabro está lutando com a besta mágica, já que ele tentou ir para o caminho mais curto. No ninho, o Iruma salva o filhote usando seu sangue e percebe que os humanos têm poderes de cura no mundo demoníaco. Como gratidão, a besta mágica para de atacar o Sabro e leva o Iruma até
até o ponto de chegada da corrida. E isso impressiona a todos que pensam nesse momento que o Iruma domou a besta. Quando é revelado o rank dos alunos, o Asmodeus mostra que ganhou o rank 4. E isso impressiona a todos, visto que normalmente um aluno novato ganharia um rank de numeração 1 ou 2. Porém, quando chega na vez do Iruma, ao invés de ganhar uma medalha com rank, ele ganha um anel misterioso que por um momento o Sabro acha que é um anel de Salamon, um anel da profecia que diz que o próximo rei demônio iria ter um anel dourado, a habilidade de curar pessoas e que ele viria de um lugar diferente. Porém, o anel que o Iruma recebeu é o anel glutão, um anel com a habilidade de roubar e armazenar a energia mágica dos demônios. Como o anel estava sugando a magia de todos os alunos, o Sullivan aparece e enche o anel com a sua própria mana. Como o Iruma não conseguiu uma medalha de rank, foi decidido que ele seria rank 1, um rank fraco. Depois que o Sullivan encheu o anel com a sua própria magia, o Iruma passou a conseguir usar magia. Na aula, todos os alunos deveriam fazer uma flor nascer usando a sua própria magia. O Iruma acaba usando uma quantidade enorme de magia e acaba fazendo nascer uma árvore do mundo humano gigante na escola. E isso acaba fazendo com que a presidente do conselho estudantil, a Ameri, comece a suspeitar que o Iruma-kun é um humano. Apesar de no mundo demoníaco os humanos serem apenas uma superstição, a Ameri sabe que eles existem de verdade. E ela tem como prova os livros proibidos criados pelos humanos, os mangás. Pelo destino, o caminho de Ameri e Iruma acabam se cruzando, e o Iruma percebe que ela estava com um mangá. Nesse momento, a Ameri fica impressionada ao ver que o Iruma conseguia ler os livros proibidos. Então ela pede para o Iruma ler em voz alta para ela, já que ela se interessou muito pelos mangás, mas não entendia a língua humana. Apesar da Ameri suspeitar que o Iruma é um humano, ela não tenta confirmar isso, pois ela queria que ele continuasse a ler os livros proibidos para ela. No dia seguinte, o empregado de Sullivan, o Ópera, diz ao Iruma que ele poderia voltar ao mundo humano se ele conseguisse alcançar o rank mais alto do mundo demoníaco. Porém, o Iruma se questiona se ele deveria voltar mesmo, já que atualmente ele é bem mais feliz no mundo demoníaco. Em outro dia de leitura de mangás, a Ameri pergunta ao Iruma qual era a ambição dele, e ele responde dizendo não ter nenhuma ambição. Nesse momento, a Ameri responde dizendo que todos deveriam ter uma ambição. Em seguida, ela diz que por enquanto ele deveria ter como ambição subir de rank, já que esse é o mínimo de qualquer aluno da escola demoníaca. Após isso, alguns dias se passam e vemos que a Clara está com ciúmes do Iruma, já que atualmente ele só está andando com a Ameri. Então ela tenta seduzir o Iruma usando algumas dicas que uma sucuba deu, porém a Clara acaba falhando e ficando frustrada com isso. Mas após algumas conversas, a Clara diz que não vai ter mais ciúmes e que um dia ela fará o Iruma se apaixonar loucamente por ela. E depois de pensar muito, o Iruma finalmente resolve a questão da sua ambição, e por enquanto vai ser essa mesma, subir de rank. Com isso em mente, o Iruma vai lá e conversa com o Asmodeus e a Clara. O Asmodeus então conta ao Iruma que uma prova de promoção de rank irá acontecer na próxima semana. Ele também diz que essa prova vai se tratar de um jogo de queimada, só que como eles estão no mundo demoníaco, essa queimada vai ser meio demoníaca. O Iruma, percebendo que é muito fraco comparado aos outros demônios, vai lá e pede ajuda ao seu avô, o Sullivan. Então o Sullivan vai lá e pede para o Ópera ensinar o Iruma, já que o Ópera era o melhor professor de esportes físicos da academia. O Ópera então diz ao Iruma que ele era muito bom em se esquivar, porém ele nunca agarrava a bola, e dessa forma não teria como ele ganhar. Então o Iruma começou a treinar o seu físico e tentou agarrar a bola pelo menos uma vez, coisa que ele só conseguiu no seu último dia de treino. Quando a prova de promoção de rank finalmente começa, o Iruma e o Asmodeus acabam ficando em times diferentes, e por isso eles vão ter que se enfrentar. E depois de várias pessoas serem eliminadas, apenas o Iruma e o Asmodeus continuam na quadra. O Asmodeus, para não menosprezar o esforço e treinamento de Iruma, dá um golpe com toda a sua força. Porém, o Iruma dá um jeito de fazer a bola voltar com toda a força do Asmodeus para ele mesmo. Assim, o nosso cara de cabelo rosa acaba perdendo. Graças a esse feito, o Iruma é aprovado e consegue subir para o rank 2, o que o deixa muito feliz, já que pela primeira vez na sua vida, ele tinha conseguido realizar algo que ele tinha como objetivo. Algum tempo se passa e vemos que começou o recrutamento dos novos alunos para entrar nos clubes demoníacos. Clubes esses que ajudam bastante a subir de rank. Então, o Iruma decide entrar em um para continuar com sua nova ambição. Com isso, o Iruma passeia pela escola e vê se algum clube lhe interessa. Ele até mesmo chega a ser chamado pela Ameri para fazer parte do conselho estudantil, mas ele acaba sendo arrastado por uma força misteriosa para o clube de aparatos mágicos. E vemos que isso só aconteceu porque o líder desse clube tem um colar com o mesmo metal do anel do Iruma. Felizmente, o Iruma se interessa pelo clube de aparatos mágicos. Lá ele descobre que o líder desse clube se chama Kiryu e que ele tem uma deficiência mágica que o faz sangrar sempre que usa qualquer magia. O Kiryu vai lá e mostra para o Iruma o dispositivo mágico que ele está criando. Esse dispositivo tem a habilidade de melhorar a magia das pessoas. Com a ajuda de Iruma, ele consegue terminar o dispositivo e usá-lo pela primeira vez. Depois disso, o Kiryu diz a Iruma que ele criou esse dispositivo para ajudar os demônios fracos, pois atualmente no mundo demoníaco, apenas aqueles que são fortes têm respeito, e aqueles que são fracos são alvos de discriminação e são obrigados a servir os de rank maior. O Kiryu diz então que quer acabar com essa desigualdade. O Iruma fica muito feliz de ouvir isso, por isso ele entra no clube de aparatos mágicos, e junto com ele a Clara e o Asmodeus também entram. Em seguida, o Ópera conta ao Iruma que em breve irá acontecer uma festa na escola, onde os novatos da escola vão mostrar como eles estão indo em seus clubes. Enquanto isso,
isso é mostrado que está acontecendo uma reunião dos 13, que no caso são os demônios mais importantes desse mundo. E eles estão irritados, pois o mundo demoníaco está uma bagunça, e depois de uma boa conversa, eles chegam à conclusão de que isso tudo só mudará com a chegada do novo Rei Demônio. Então eles começam a falar dos 3 candidatos a Rei Demônio, e um deles é o Sullivan. Porém, os 3 candidatos estão discutindo em outro lugar, e os outros 2 dizem que o melhor candidato é o Sullivan, mas o Sullivan recusa, dizendo que agora ele tem um neto, e por isso não quer gastar seu tempo como Rei Demônio. Nesse mesmo instante, o pai de Ameri, que é um dos 13, chega na reunião e diz que o Sullivan foi intimado para uma interrogação por estar sob suspeita de entrar no mundo humano ilegalmente e sequestrar um humano. Logo, todos os professores são informados da situação e por isso o Calego fica como diretor substituto. Nesse momento, o Calego começa a suspeitar que está acontecendo alguma coisa por trás disso tudo, e por isso ele ordena que todos os professores fiquem atentos para a festa que vai acontecer na escola. Enquanto isso acontecia, o pessoal do clube de aparatos mágicos estava decidindo o que eles iriam apresentar como espetáculo no dia da festa. O Iruma chega com uma ideia genial, falando para eles fazerem fogos de artifício, e depois de vários testes, eles conseguem fazer um. Quando a noite chega, é mostrado que o Kiryu, na verdade, está planejando destruir a escola junto com o Baal, um dos 13 demônios mais importantes do mundo. Um dia antes da véspera da festa, é mostrado que o clube que fizer a melhor apresentação irá ter todos os membros promovidos de rank. Enquanto todos estavam lá preparando suas apresentações, o Kiryu estava em uma sala secreta, se preparando para destruir a escola. Nesse momento, o Iruma acaba entrando na sala secreta, mas ele não percebe as intenções malignas do Kiryu. Com a festa perto de começar, o Iruma e o Asmodeus vão lá conferir se está tudo certo, e eles acabam descobrindo que os fogos de artifício sumiram. E apesar de suspeitarem do Kiryu, o Iruma confia no cara e diz que ele não faria isso. Porém, é mostrado que o Kiryu realmente roubou os fogos de artifício e está escondido na sala secreta. Quando a noite chega, o Kiryu começa a utilizar a sua magia especial, e com essa magia ele consegue prender toda a escola com uma barreira invisível. Nesse momento, o Iruma acaba percebendo que essa é a magia do Kiryu, só que usada em uma escala muito maior. O Calego tenta destruir as barreiras usando a sua magia, porém ele diz que essa barreira é uma magia muito poderosa e que só demônios com o nível do Sullivan poderiam destruir ela. Nesse momento, o Calego percebe que provavelmente incriminaram o Sullivan para ele ficar ausente e não destruir as barreiras. O Calego também percebe que só tem lugar livre de barreiras dentro da escola. Dessa maneira, o professor descobre que o culpado provavelmente está querendo reunir todos ali. Enquanto isso, o Kiryu mostra que pretende explodir tudo usando os fogos de artifício que o Iruma criou. Para atingir esse objetivo, ele pretende usar o dispositivo que melhora a magia para melhorar os fogos de artifício e torná-los em uma bomba poderosa. Em seguida, o Iruma chega na sala secreta e descobre os planos do Kiryu. Vemos então que o Kiryu tem um fetiche especial pelo desespero e caos dos outros desde sua infância. Não só isso, mas ele pretende destruir o sistema de rank do mundo demoníaco, pois atualmente os demônios vivem em harmonia, porém todos são obrigados a obedecer os demônios de rank maior. O Iruma então diz que vai impedir esse plano, então ele se joga ao ar junto com a bomba e usa a magia mais poderosa do anel dele. Essa magia invoca um dragão gigante, e ela é tão poderosa que destrói toda a barreira que fechava a escola e joga a bomba nos céus, que acaba resultando em um enorme espetáculo de fogo de artifício. Depois de resolver os seus problemas, o diretor Sullivan acabou saindo do interrogatório, e quando ele chega na escola, ele ajuda os professores a prender o Kiryu. E apesar do seu plano ter dado errado, o Kiryu fica feliz, já que ele mesmo acabou ficando desesperado quando o Iruma destruiu o seu sonho. O que você entende disso? Nada. Depois disso tudo, finalmente chega o dia da festa, e o Iruma fica feliz, pois pela primeira vez na sua vida, ele iria poder curtir uma festa com a sua família, já que no mundo humano isso nunca aconteceu. E quando chega a hora da premiação da melhor apresentação, o clube do Iruma acaba não ganhando nada, mas por conta da apresentação incrível que eles fizeram e explodiram tudo, eles acabam ganhando uma premiação nova. Assim, o Iruma é promovido de rank novamente. Alguns dias se passam e o pai da Mary vai conversar com o Iruma, alegando que se houvesse algum humano no mundo demoníaco, ele iria ajudar o humano a voltar ao mundo humano. Porém, o Iruma percebe que está bem mais feliz nesse mundo, e por isso ele ignora o cara. Mais alguns dias se passam e o Iruma descobre sobre as estrelas demoníacas que fazem shows para evitar o estresse dos demônios e o ciclo demoníaco. O ciclo demoníaco é quando o ápice de estresse de um demônio chega, e com isso as intenções malignas deles ficam à flor da pele, boladões. O Iruma então acaba ganhando ingressos para ir ao show da Kuromo, uma das mais famosas estrelas demoníacas, e ao conversar com a estrela, o Iruma percebe que ela é uma das alunas da sua sala, e que o nome dela é Keroli. Essa mesma garota diz que odeia o Iruma, pois ele está sempre chamando a atenção e roubando os holofotes do personagem dela. Irritada, ela usa sua magia de gelo e acaba desmaiando no processo. Percebendo que ela iria perder o próximo show, o Iruma pede a ajuda da Clara e do Asmodeus. Então, o Iruma e Asmodeus se vestem de trap e começam a fazer um show de abertura junto com a Clara. Enquanto isso, a Keroli consegue se recuperar e se junta ao show. No fim, ela fica muito agradecida ao Iruma e se torna uma amiga dele. Alguns dias se passam e o Iruma percebe que já está bem mais confortável no mundo demoníaco. Isso acaba deixando ele um pouco confuso se ele vai querer voltar um dia pro seu mundo ou não. A Clara e o Asmodeus, percebendo que o Iruma está pra baixo,
vão lá e tentam animar ele. Nesse momento, o Iruma percebe que ele tem amigos que fariam tudo por ele, e por isso ele decide que finalmente vai continuar nesse mundo. Nas cenas pós-créditos, quando Sullivan iria acordar o Iruma na cama, o Iruma aparece com uma personalidade e aparência diferente, o que deixa o Sullivan e o Opera assustados. Assim, então se encerra a primeira temporada de Mair Mashita Iruma-kun. Então, depois dos acontecimentos da primeira temporada, o Iruma e os seus amigos estavam indo para a sala dos desajustados. No caminho, eles encontram um monte de lixo. Para a surpresa dele, os faxineiros falam que os alunos das outras salas fazem isso, já que ninguém se importa com a sala dos desajustados. Nesse momento, o Iruma resolve ajudar a retirar esse lixo. Na aula seguinte, a professora de feitiços pede para o Iruma demonstrar um pouco da sua magia de transformação. Então, o Iruma consegue realizar a magia e todos ficam impressionados com ele. Após isso, o Iruma e seus amigos pretendiam ir almoçar, mas uma sombra surge do nada do seu anel, e isso deixa o Iruma com medo, já que da última vez a sombra causou um grande problema. Daí, para a surpresa do Iruma, a sombra começa a falar. A sombra então diz que acredita ser a encarnação do anel glutão que o Iruma possui. A sombra começa a reclamar com o protagonista, já que ele não estava usando o seu poder direito. Dito isso, a sombra tenta ensinar o Iruma como usar a magia, e a primeira coisa que ela pede é para o Iruma dar uma forma humanoide a ela. Ao tentar fazer isso, o Iruma acaba falhando e dando uma forma bem estranha para a sombra. Após isso, a sombra então se apresenta como Alicred. Daí, para descobrir mais sobre o anel glutão e o Alicred, o Iruma resolve ir à biblioteca da escola. No meio disso tudo, os dois começam a conversar e o Iruma percebe que o Alicred só ganhou consciência porque ele tinha subido de rank. Percebendo isso, o Iruma chega à conclusão que o Alicred vai evoluir muito mais quando ele subir de rank, e por isso o Iruma promete se esforçar mais para ser promovido. Depois disso, alguns dias se passam e a Ameri chama o Iruma para conversar. Ela diz para o protagonista que ele vai ter que entrar no conselho estudantil da escola, já que o clube de aparatos mágicos estava temporariamente fechado, devido aos acontecimentos com o Kiryu. Em seguida, a Ameri acaba sendo atacada por alguém misterioso e acaba tendo a sua personalidade mudada por algum tipo de magia. Após isso, o Honovi Romieri chega repentinamente no conselho. Lá ele diz que pretende assumir o controle do conselho estudantil, agora que a Ameri não está mais agindo como uma presidente. Como ninguém concorda com isso, o Honovi resolve desafiar o conselho para uma eleição de dissolução, que tem como objetivo eleger um novo presidente. Dito isso, o Honovi começa a usar a sua habilidade especial de sempre, que no caso é chamar a atenção para ser cada vez mais popular. Ao ver o Honovi ficando cada vez mais famoso, a Ameri percebe que ela está sendo apenas um fardo para o conselho estudantil, e por isso ela decide se esforçar. No meio dos acontecimentos, o Alicred percebe que essa magia que foi usada na Ameri tinha como propósito realizar algum desejo oculto na mente da garota, e por isso ela só iria voltar ao normal após superar isso. Com o decorrer dessa disputa, a Ameri fala para o Iruma que ela está pensando em desistir do clube, e que depois de fazer isso, ela pretende viver uma vida normal de colegial com o Iruma. Ao ouvir isso, o Iruma obviamente recusa, dizendo que gostava dela justamente por ela ser forte e nunca desistir de suas ambições. Enfim, chega o dia da eleição e a maioria dos alunos estavam apoiando o Honovi Romieri para presidente. Ao receber o apoio do Iruma, a Ameri acaba se lembrando o quanto ela queria que a escola Beyblade se tornasse grande. Então ela faz um discurso apaixonado para todos, implorando para que cada um deles persigam seus próprios desejos, ao invés de realizar os desejos do Honovi. No meio disso tudo, a Ameri olha para o Iruma e acaba percebendo que está apaixonada por ele. E isso faz o feitiço que foi lançado sobre ela ser quebrado. E após a vitória dela, o conselho estudantil tenta descobrir se o Honovi foi lá e enfeitiçou mesmo a Ameri, mas o cara nega ter feito tudo isso. No fim, o Iruma percebe que o verdadeiro culpado era um pervertido que queria ver uma personalidade fofa da presidente. Com tudo resolvido, a Ameri agradece ao Iruma e diz que ele pode escolher voltar para o seu antigo clube de aparatos mágicos ou continuar no conselho estudantil. E o Iruma obviamente decide voltar para o seu antigo clube, já que a sua verdadeira ambição era ajudar as pessoas, e o seu clube era perfeito para fazer isso. E o Alicred, bom, ele chegou à conclusão de que a Ameri queria ser mais fofa para o Iruma, e por isso esse feitiço funcionou nela. Enquanto isso, a Ameri estava lá pensando que talvez um dia ela iria fazer o Iruma ser totalmente dela. Alguns dias se passam e o Sullivan decide dar uma festa e insiste para que o Iruma convide os seus amigos. Após se divertirem muito, a Clara e o Asmodeus vão embora, e o Iruma agradece o Sullivan por ter deixado seus amigos o visitarem. Depois de alguns acontecimentos, o Iruma percebe que tem muito a aprender sobre a sociedade demoníaca. Então o Alicred decide ajudá-lo secretamente, e para ajudá-lo, ele muda magicamente a personalidade do Iruma para uma personalidade maligna e ousada. Na manhã seguinte, o Sullivan toma um susto ao ver um Iruma completamente diferente do normal. Ao chegar na sala, a nova personalidade do Iruma faz os seus amigos de classe chegarem à conclusão que ele estava em um tipo de ciclo maligno, algo que todos os demônios passam. E quando o Iruma vê outros alunos tirando vantagem de seus colegas de classe por eles serem de uma classe de desajustados, o personagem principal decide fazer
fazer a sua turma ser reconhecida pela escola. Dito isso, ele vai até o Calego para pedir outra sala. Em resposta, o Calego afirma não haver outras salas de aula disponíveis. Então Iruma exige que a escola os dê a sala de aula real do rei, a mesma sala que há muito tempo pertenceu ao rei demônio, conhecido como Derkila. Nesse momento, o Calego diz que nunca permitiria que isso acontecesse, pois seria um total desrespeito para aquela sala permitir que alunos tão medíocres quanto eles a usassem. Então o Iruma resolve fazer uma aposta, dizendo que ele e a sua turma iriam conseguir o consentimento de todos os funcionários da escola, e em troca disso, o Calego iria permitir que a classe dos desajustados ficassem na sala real. Então o Calego disse que a turma do Iruma teria até 3 dias para conseguir as assinaturas dos funcionários. Inspirados pelo nosso personagem principal em seu ciclo maligno, a classe inteira concorda em ajudá-lo a ganhar a nova sala. O Iruma consegue bolar um plano boladão para conseguir a assinatura da maioria dos professores, e quando chega o terceiro dia, ele já havia conseguido a assinatura de todos eles, e agora só faltava a assinatura do Calego. Então o Iruma confronta o Calego, mas o professor aponta que no acordo diz que o Iruma deveria ter a assinatura de todos os funcionários, e não só dos professores, significando que o Iruma deveria obter o consentimento de todos os empregados da escola Babyliss, como zeladores, bibliotecários e mais. O Calego também afirma que o Iruma era indigno de herdar a sala de aula do Derkila, devido ao seu erro de raciocínio, mas de repente todos os outros funcionários chegam com seus formulários de permissão, e eles ajudaram o Iruma com muita gratidão, pois o garoto sempre os ajudou no passado. Vendo que não tinha mais escolhas, o Calego acaba permitindo que a classe dos desajustados ficassem na sala real. Então o Calego abre as portas com muita cerimônia, revelando que a sala de aula é tão luxuosa quanto um castelo, com vários andares, salas e móveis caros. Enquanto todos da classe estavam deslumbrados com a sala, o Iruma chega e toma posse do antigo trono do rei demônio Derkila, deixando todos em choque, já que naquele momento o protagonista estava idêntico ao rei demônio. E no dia seguinte, o feitiço do Alicred sobre o Iruma finalmente se esgota, devolvendo a personalidade original do Iruma. Ao voltar ao normal, o Iruma pede desculpas a todos de sua turma, mas todos dizem que não se importam com a arrogância que ele estava, pois graças a isso, todos eles conseguiram ficar mais próximos do rei demônio. Um tempo se passa e o Calego informa que as férias demoníacas de verão estavam para chegar, porém se os alunos falharem no exame, eles teriam que passar as férias de recuperação. Ao descobrir isso, o Iruma revela a Clara e o Asmodeus que ele é muito ruim nos estudos, então o Asmodeus decide que irá formar um grupo de estudos com o Iruma. O Asmodeus também diz que qualquer um com uma pontuação alta o suficiente pode subir no ranking, mas se a pontuação dessa pessoa for muito baixa, ela pode acabar descendo. Nesse momento, o Alicred também fica preocupado, já que a sua inteligência é baseada no ranking do Iruma. Então, se o Iruma perder um ranking, o Alicred iria acabar perdendo a sua consciência. Para ajudar o nosso personagem principal, o Asmodeus questiona o Iruma nos exames de 5 matérias, e o Iruma obtém uma nota perfeita na zoologia mítica, pois cada pergunta dessa é sobre humanos e a sociedade humana. Confiante de sua nota perfeita, o Iruma decide fazer uma aula de história do submundo, ensinada pelo autor dos livros de zoologia mítica, o tal do Balan Shitiro. Esse demônio chamado Balan é obcecado por criaturas imaginárias, como os humanos. Enquanto discute como os demônios evoluíram as asas, o Balan nota que o Iruma parecia não ter nenhum tipo de asa. Nesse momento, o Iruma fica morrendo de medo de ser descoberto, mas o Alicred rapidamente se transforma em asas em miniatura e se prende às costas do Iruma. Ao ver essas asas, o Balan começa a acreditar que as pequenas asas do Iruma são uma deformidade e pede desculpas por forçá-los por isso. Como pedido de desculpas, o cara revela que ele também é anormal. Por detrás de sua máscara, existe um rosto bem deformado. No meio da conversa, o Iruma sem querer acaba revelando que é um humano e começa a ter medo que o Balan o devore, mas ao invés disso, o Balan fica feliz por ter provas da existência humana, e em seguida avisa o Iruma para ser mais cuidadoso, já que se os outros demônios descobrirem isso, eles iriam comer o Iruma sem dó nem piedade. Ao ouvir isso, o Iruma percebe que o Balan é um demônio muito gentil. Retornando à aula, o Iruma encontra todos deprimidos por causa dos estudos. Nesse momento, o Iruma, que sempre teve que passar suas férias de verão trabalhando, acaba sendo motivado pelos convites de passar esse verão se divertindo com os desajustados. Nesse dia, o Balan aparece e é revelado que ele e o Calego foram realmente colegas de classe há anos atrás, e até hoje os dois ainda são bons amigos. Vendo que os desajustados estão com dificuldades na hora de estudar, o demônio Balan vai lá e mostra diferentes maneiras de estudar, tais como cantar e jogar. O cara ensina a galera a estudar até mesmo fazendo livros ilustrados. No fim, os desajustados começam a ajudar uns aos outros e o Iruma descobre que estudar se tornou divertido graças a esse demônio. E com isso, finalmente chega o dia dos exames. Provas feitas, o Calego informa os desajustados que todos passaram nos exames, e vários deles acabaram subindo até mesmo de rank. Nesse momento, o Asmodeus
fala que sem a influência do Iruma, a maioria dos desajustados teriam falhado. Então o Kalego vai lá e parabeniza o Iruma por ter passado, porém a nota dele não foi o suficiente para subir de rank. E durante uma conversa do Kalego e o Balan, o professor Kalego acaba concordando que o Iruma é o tipo de pessoa que é capaz de influenciar as pessoas a se tornarem melhores. Iruma brabo. Ao descobrir que o Iruma passou, a Ameri corre para convidá-lo para ler mangás, porém a Clara acaba arrastando a Ameri para uma festa de chá com as meninas. Nessa festa de chá, as garotas insistem em falar sobre relacionamento, e a Clara acaba revelando ter uma certa queda pelo Iruma, dizendo que até mesmo não se importa em se casar com ele. Nesse momento, a Ameri acaba percebendo que a Clara pode ser um tipo de rival para ela. Depois disso, vemos o Kalego ficando furioso quando o Sullivan o forçou a realizar visitas domiciliares aos alunos. E quando o Kalego finalmente chega à casa de Iruma, é revelado que o Kalego tem medo do Ópera, já que ele era o seu superior no colegial. Na casa do diretor, o Kalego informa ao Sullivan que o Iruma tem notas médias e que está sempre envolvido em grandes incidentes, mas fez muitos amigos úteis e tem uma capacidade natural de superar desafios. Depois de falar isso, o Kalego tenta sair da casa, mas o Ópera prega uma pegadinha nele, fazendo o Iruma invocar a sua forma de familiar, apenas por diversão. Depois disso, alguns dias se passam e o verão finalmente começa. O Iruma com os desajustados vão até o Walter Park. Daí o Sullivan vai lá e insiste para que o Kalego, Balan e Ópera fiquem de guarda-costas. Nesse momento, a Ameri também aparece, pensando que seria um encontro a sós com o Iruma. No meio dos acontecimentos, o Kalego é pressionado a dar um prêmio para a equipe que mais se divertir no parque. Daí, como o Kalego não é bobo, ele diz que o grupo que ficar em terceiro lugar vai receber um trabalho de casa duplo. Daí, como os desajustados queriam tentar coisas diferentes, eles se dividem em 3 grupos. O Ópera leva as meninas, o Balan leva o Iruma, o Asmodeu, o Sabinoki e a Agares, enquanto o Kalego leva uns outros lá que eu me esqueci o nome. No meio do passeio, o Iruma vê o Ronove, e o cara corre para dizer que o pai dele é o dono do Walter Park. O Ronove também acaba revelando acidentalmente que o porão do parque de diversões é a prisão de Uroboros, um local onde criminosos aprisionados têm a sua magia secretamente drenada para alimentar o parque. É revelado também que o Kiryu está na prisão e está trabalhando com um grupo de outros detentos para escapar, incluindo a assistência externa do famoso grupo conhecido como Seis Dedos, que no caso é um grupo extremista que acredita que os demônios devem voltar a ser maus. Enquanto o Iruma estava se divertindo pelo parque, ele acaba se separando do seu grupo e indo parar na rua Karagari, uma rua onde demônios vendem coisas ilegais e cometem vários crimes. O Iruma estava prestes a ser atacado, mas para sua sorte ele é salvo por uma mulher de cabelos brancos. Essa mulher ajuda o Iruma a escapar e começa a se divertir com ele pelo parque. Após o Iruma encontrar o seu grupo, a mulher some sem dar nenhum aviso e é revelado que ela faz parte da equipe do parque e o seu nome é Shida. Porém, com a chegada do líder do grupo dos Seis Dedos, é revelado que a Shida e outros 4 membros que estão trabalhando no parque fazem parte do grupo dos Seis Dedos. Grupo esse que acaba invocando 3 monstros poderosos pelo parque. Tudo isso com o objetivo de obter o caos e tentar libertar alguns prisioneiros. Os monstros são um minotauro imenso que começa a atacar o grupo do Kalego. Ao invés de lidar com o minotauro imenso, o Kalego diz que não vai ajudar os alunos e que eles deveriam lidar com esse monstro imenso sozinho. Nesse momento, os alunos acabam ficando com medo, já que eles não sabiam usar nenhuma magia de ataque. Do outro lado da tela, o Iruma estava começando a se enfurecer, já que o parque de diversão estava sendo destruído. Nesse meio tempo, ele percebe várias crianças pedindo por ajuda e ninguém queria salvá-las. Por isso, o protagonista resolve ele mesmo ir lá salvá-las. O Iruma então salva uma criança e diz para os seus amigos que não iria deixar um lugar tão divertido como o parque ser destruído. Do outro lado da tela, o Jazz e os seus amigos estavam começando a lutar contra o monstro. Juntos eles combinam todas as suas magias e o Jazz usa um apito mágico poderoso para desmaiar o Minotauro. Nesse momento eles pensam ter vencido o monstro, mas o Minotauro estava pronto para dar um ataque poderoso no grupo. Para a sorte deles, o Kalego intervém o golpe e dá um ataque poderoso no Minotauro. Dessa maneira, o monstro é derrotado novamente. Enquanto isso, a Ameri começa a enfrentar um monstro poderoso sozinha, e é mostrado então que ela é muito forte, pois o rank dela é o 6. Para lutar contra o monstro, a Ameri usa sua habilidade especial, que deixa seus cabelos brancos e aumenta suas habilidades físicas. Então ela dá um chute poderoso no monstro e o vence com facilidade. Após isso, o Sabro e Asmodeus começam a enfrentar o último monstro restante, que era um dragão carmesim. O Balan nota que eles eram muito fortes para alunos do primeiro ano, porém o Asmodeus acaba se distraindo e tomando um ataque poderoso do dragão. Nesse momento, o Iruma entra em pânico, mas logo percebe que o Sabro conseguiu proteger o Asmodeus. O Balan resolve então enfrentar sozinho o dragão e invoca um dragão imenso de madeira. Com isso, ele vence o dragão carmesim com um único ataque. Nesse momento, o Asmodeus e o Sabro ficam tão impressionados com a força do Balan que eles acabam pedindo para o cara ensiná-los mais sobre magia. Para a infelicidade de todos, os monstros que já foram derrotados acabam se fundindo ao dragão e se transformando num monstro ainda mais poderoso. Ele ataca o grupo do Balan, mas a Ameri e Ópera chegam para ajudar. O Balan e o Ópera se juntam para enfrentar o monstro, mas o Ópera diz que só os dois ainda não são bastante para fazer esse serviço. E por isso, o Ópera faz o Iruma invocar o Kalego. No meio disso tudo, os alunos começam a pensar que a luta iria ser muito longa, já que era um monstro muito poderoso contra 3 demônios de rank alto. Daí, para a surpresa de todos os alunos, os 3 demônios conseguem vencer o monstro com um ataque em conjunto. Porém, o monstro acaba entrando em
modo autodestruição, e essa explosão iria acabar destruindo o parque inteiro. Para não ver o parque do seu pai sendo destruído, o Ronovi vai lá e usa sua habilidade especial para mudar a rota de ataque do monstro para ele mesmo. Aquela habilidade chama a atenção bolada. O Iruma, vendo que o Ronovi iria se sacrificar, intervém e resolve tentar parar o monstro. Então o Iruma pede ajuda do Olicred e os dois usam uma magia em conjunto para sugar a mana do monstro. E graças a isso, o Iruma consegue salvar todo mundo. Enquanto isso, os 6 dedos revelam estar trabalhando para o Kiryu e soltam ele. Então o Kiryu percebe que o Iruma novamente conseguiu frustrar o seu plano, já que ele queria que o parque fosse totalmente destruído. Então o Kiryu vai embora, dizendo que os dois iriam se encontrar novamente, já que ambos eram inimigos naturais um do outro. Após tudo isso, o Iruma e a Ameri começam a conversar. Na conversa, o Iruma diz que descobriu a sua ambição, que no caso o que ele gosta mesmo é que todos se divirtam. Daí, para proteger essa ambição, o Iruma promete ficar muito mais forte. A Ameri, escutando tudo isso, fica ainda mais apaixonada pelo Iruma e diz que na próxima vez ela queria sair só com o Iruma. Em seguida é mostrado na TV que o Iruma estava sendo considerado um herói por ter salvado o parque, e por isso várias pessoas queriam entrevistá-lo. Como ele não queria chamar a atenção, a Clara dá a ideia dele ficar um tempo na casa dela. O Asmodeus resolve acompanhar o Iruma e os dois vão para a casa da Clara. Ao chegar lá, eles percebem que toda a família tem a mesma personalidade, e quando o Iruma diz que está com fome, a Clara e o Asmodeus vão para a floresta atrás de comida. No caminho, eles encontram um monstro super raro, mas nenhum deles consegue vencê-lo. Nesse momento, a mãe da Clara chega e derrota o monstro com apenas um golpe, impressionando a todos. Após se divertirem muito, a Clara coloca o Iruma e o Asmodeus para dormir, e nesse dia o Iruma percebeu o quão legal a Clara é. No dia seguinte, o pai da Ameri chega na casa de Clara e diz para o Iruma que já tinha resolvido o problema com as pessoas querendo entrevistar ele, e que por isso o Iruma já poderia voltar para casa. Enquanto isso, a Ameri estava em casa planejando como seria o encontro dela com o Iruma, então ela resolve convidá-lo logo. No encontro, os dois vão para um parque aquático, e apesar da Ameri ter planejado tudo que eles fariam, todos os seus planos vão falhando um a um, mas no final, o Iruma diz que se divertiu muito graças a ela, o que faz a garota perceber que ele era realmente o homem de sua vida. Alguns dias se passam e as férias de verão do Iruma finalmente estão para acabar. Então o Sullivan resolve ir fazer compras com o Iruma. Nesse dia, o Iruma acaba percebendo como seu avô era famoso e escuta várias pessoas falando que o Sullivan era o melhor candidato para se tornar o próximo Rei Demônio. Porém, por algum motivo, ele ainda não havia se tornado o Rei Demônio. Então o Iruma vai lá e questiona o Sullivan o porquê dele não ter se tornado Rei Demônio. E na mesma hora, o Sullivan se lembra do passado, para ser mais preciso, do tempo em que ele trabalhava junto com o Rei Demônio Derkila. É mostrado então que Derkila era uma pessoa divertida e que foi ele que tornou o mundo inferior um lugar tão bom. Ao se lembrar do passado, o Sullivan percebe que o Iruma era muito parecido com o Derkila e fica feliz ao se lembrar que o Iruma deseja ficar mais forte e possivelmente até mesmo se tornar um Rei Demônio. Ao ouvir isso, o Iruma nega, dizendo que ele não quer se tornar Rei Demônio, ele só quer saber o motivo do Sullivan não se tornar o Rei Demônio. O Sullivan então diz a Iruma que a responsabilidade do Rei Demônio é transformar o mundo na sua vontade e que o Derkila havia criado um mundo muito alegre. Por isso, ele não queria se tornar um Rei Demônio, porque se ele se tornasse, o mundo ia acabar mudando. No fim, o Sullivan revela que deseja ver um mundo no qual o Iruma criou, e isso acaba fazendo o Iruma ficar refletindo sobre o mundo demoníaco. Durante a noite, o Iruma começa a ler sobre a profecia do próximo Rei Demônio. Então o Iruma começa a pensar o que ele faria se ele fosse realmente o próximo Rei Demônio, pensando cada vez mais em qual tipo de mundo ele criaria. A nossa terceira temporada começa com o Iruma a caminho da escola, mostrando que após salvar o parque demoníaco, ele e os seus colegas da turma dos desajustados se tornaram muito populares. O Iruma então foge dessa situação e segue direto para a sala de aula. Assim que a aula começa, o professor Kalego anuncia que no próximo período letivo haverá diversos eventos para os alunos subirem de ranking. No entanto, isso se aplica apenas aos estudantes regulares. Como a turma dos desajustados está utilizando a sala real, eles precisam provar que são dignos de ocupar tal espaço. Portanto, todos os alunos devem participar de um torneio e alcançar o rank 4 antes do início do segundo ano letivo. Isso assusta todos, pois o rank 4 é o mínimo necessário para os alunos se formarem na escola e alcançá-lo no primeiro ano seria praticamente impossível. Contudo, o Kalego afirma que não pretende dar uma missão impossível e por isso convoca os professores de elite da escola para ministrar aulas especiais aos grupos de alunos da turma. Depois que todos começam suas aulas com os respectivos professores, o Iruma e o seu colega de turma, Lid, percebem que acabaram ficando com o professor mais desajeitado e por isso não estão confiantes em seu treinamento. Para a surpresa deles, o professor Robin revela que não dará aulas e na verdade chamou a sua habilidosa irmã para treinar os garotos. Nesse momento, o Iruma e o Lid encontram a professora chamada Batiko. De cara, a Batiko se mostra bastante arrogante e diz que só dará aula para os dois se eles provarem ser dignos. No entanto, em vez de aplicar um teste físico ou algo similar, a jovem decide colocá-los para realizar tarefas de empregados e até mesmo obriga os dois a se vestirem como mulheres. E após passarem um bom tempo sendo submetidos a tarefas árduas, o Lid confessa ao Iruma que ele está cansado daquilo e decide retornar às aulas com o professor Robin. Ele até tenta persuadir o Iruma a fazer o mesmo, mas para sua surpresa, o Iruma se recusa a desistir e opta por continuar com a Batiko. Após essa decisão, a Batiko se aproxima do Iruma e admite estar impressionada com a sua resistência, já que normalmente os alunos dela sempre desistem. Apesar disso,
a Batiko diz que o Iruma só poderia ser uma pessoa estúpida, e isso acaba deixando o nosso protagonista frustrado por um tempo. Entretanto, após receber mensagens de seus amigos, o Iruma percebe o esforço deles e decide se empenhar ao máximo para cumprir os pedidos da Batiko. Daí, enquanto a Batiko estava sozinha, o Sullivan foi lá e a visitou. Nesse momento, o cara expressou a sua felicidade por ela estar treinando o Iruma. Depois disso, a Batiko ficou com um pouco de peso na consciência e decidiu levar o Iruma a um local específico. Lá, ela confessa que havia se esquecido de treinar o Iruma e que agora ela ensinaria a ele como criar um arco mágico. Dito isso, a Batiko mostra seu próprio arco poderoso e revela ser bastante conhecida por suas habilidades com arco. Ela já teve diversos alunos. No entanto, nenhum deles teve dedicação e concentração suficiente para aprender as habilidades dela. Logo em seguida, ela menciona que embora o arco seja uma arma poderosa, os demônios não o admiram, porque eles gostam de cair na porrada com espada, magia, morder um outro. Mas para surpresa da professora, diferente da maioria dos demônios, o Iruma acabou ficando extremamente impressionado com seu poder. Vendo isso, a Batiko anuncia que a próxima tarefa do Iruma será criar o seu próprio arco. Então, ela o leva até o clube dos aparatos mágicos. Ao entrar no clube, o Iruma percebe que alguém estava bebendo, e ironicamente, era o mesmo pervertido que havia mudado a personalidade da Amiri na segunda temporada. Com isso, a Batiko pega uma madeira especial disponível no local e, pronunciando uma magia, ela cria um novo arco usando o material. Em seguida, ela explica que, tirando a sua família, todos os demônios precisam de um material para criar um arco mágico. Feito isso, a Batiko instrui Iruma a escolher um material de sua preferência para criar o seu próprio arco. O Iruma seleciona as penas de um monstro lendário e cria um arco belíssimo. No entanto, a Batiko destrói o arco imediatamente, explicando que o Iruma estava apenas replicando o que ela fez e que ele deveria criar um arco baseado em suas próprias ambições. Apesar de suas tentativas, o Iruma só conseguia criar arcos impróprios para combate. A Batiko então dá uma pena a ele e o avisa que essa seria sua última chance. Se ele errasse, ela não o ensinaria mais. Dito isso, a Batiko deixa o Iruma refletir por um tempo, e ao sair do local, ela começa a pensar que o Iruma provavelmente desistiria, se lembrando que todos os seus outros alunos desistiram de serem seus pupilos, e que por isso, ela desistiu de ter alguém para aprender sua habilidade. Enquanto isso, o Iruma estava buscando encontrar uma maneira de criar um arco perfeito. Nesse momento de tensão, o Alecred aparece e diz que o problema do Iruma era pensar demais, e segundo o seu anel, ele deveria na verdade deixar apenas o seu coração guiá-lo em relação às suas ambições. Nesse momento, o Iruma coloca todos os seus desejos de proteger e viver com seus amigos na criação do seu arco, e ao retornar à sala dos aparatos mágicos, a Batiko fica impressionada com o deslumbrante arco que o Iruma fez. Depois de concluir seu treinamento, a Batiko informa ao Iruma que ele só poderá usar o seu arco 2 vezes durante o torneio, e que ele deverá dar o seu máximo na competição. Finalmente, o torneio começa e o apresentador anuncia que será uma caçada, na qual os participantes devem acumular pontos para subir de rank. Enquanto alguns alunos comentam sobre os destaques do evento, eles acabam mencionando a turma dos desajustados, mas no fim eles não veem motivo para temê-los, pois os desajustados parecem bobões. Nesse momento, a classe dos desajustados chega, surpreendendo os outros alunos com uma aura intimidadora, e após uma reunião onde todos decidem dar o seu melhor, o torneio tem início. Nesse momento, o apresentador explica que nessa competição, os demônios precisam caçar diversos ingredientes, cada um com uma pontuação diferente. A única regra é que os alunos não podem atacar uns aos outros. Ao começar o torneio, o Asmodeus logo captura vários monstros raros, e por coincidência, ele acaba se aliando ao Sabro. No entanto, enquanto pensam em estratégias, uma dupla de demônios surge do nada e desafia o Asmodeus e o Sabro para uma competição. A competição proposta consistia em ver qual dupla derrotaria um monstro de classe chefão primeiro. Se o Asmodeus e o Sabro vencessem, os demônios adversários estariam dispostos a entregar todos os seus pontos. No entanto, se o Asmodeus e o Sabro perdessem, os demônios exigiram que o Asmodeus e o Sabro devolvessem seu mestre. Enquanto isso, em outro local, vários demônios estavam planejando cercar e roubar o Iruma. Porém, para a surpresa dos demônios, o Iruma nem percebeu a presença deles e estava preparando um prato de comida com os ingredientes que havia coletado. E do nada, um breve flashback revela que o Iruma, ao entrar na floresta, acabou tratando esse lugar como uma moradia comum. Tudo isso porque, devido à sua vida passada enfrentando situações cruéis, ele acabou desenvolvendo um senso de sobrevivência elevado. De volta ao presente, os demônios que observavam o Iruma e o Lid acabaram indo embora, pois não havia ingredientes para roubar. Nesse momento, os dois percebem uma pessoa com uma fantasia estranha os observando, e logo que o Iruma identifica que ela é a Clara, ela agarra o nosso protagonista e foge, deixando o Lid sozinho com uma colega chamada Elisabetta. O que o Lid não esperava é que a Elisabetta iria começar a seduzi-lo, e logo em seguida ela roubaria alguns ingredientes que ele estava escondendo. Após passar por isso, o Lid reclama dizendo que isso era injusto, pois a Elisabetta tinha uma habilidade de fazer demônios se apaixonarem por ela ao sentir seu perfume. No entanto, a garota explica que ela não usou essa habilidade e que ela não poderia usá-la no Lid. Tudo isso porque essa habilidade não funcionava em pessoas que ela ama. Ao ouvir isso, o Lid fica encantado e acaba entregando alguns ingredientes escondidos. No fim, ao perguntar o quanto a Elisabetta o amava, ela responde que o amava tanto quanto amava todos os outros garotos da turma. E a explicação para tudo isso é muito simples. Desde a infância, Elisabetta sempre gostou dessa parada de amor. Por conta disso, mesmo que pareça estranho, todos os homens da sua turma para ela são um par romântico em potencial. Enquanto o coração do Lid era destruído por ele
Elisabetta, o Iruma estava com a Clara, que de repente o pegou e o colocou dentro da fantasia. Ao entrar na fantasia da Clara, o Iruma é teletransportado para um local mágico, onde ele se torna uma criança. Tudo lá é tão divertido que o Iruma não consegue resistir e começa a brincar sem parar com a Clara. Nesse momento é revelado que o treinamento da Clara foi com uma Sucubus, que percebeu que o charme da Clara era sua natureza brincalhona e fofa. Por isso, a Sucubus desenvolveu uma habilidade em Clara que tornava tudo divertido. E como essa era uma habilidade de Sucubus, ela acabava roubando a energia de quem entrava nesse mundo mágico. Depois de brincar bastante, o Iruma agradece a Clara por ser tão divertida e sempre brincar com ele. Isso faz a Clara perceber que ela realmente o ama. Então, ela vai lá e declara o seu amor pelo Iruma, dizendo que o ama mais do que qualquer coisa. Dito isso, a Clara e a Elisabetta deixam o Iruma e o Lead sozinhos. No fim, depois de passar por tudo isso, os dois chegam à conclusão de que as mulheres são realmente assustadoras e que eles não estão errados ao pensar em algo assim. Essa experiência mostra a complexidade das relações e emoções entre os personagens e como cada um deles tem habilidades e personalidades únicas que os tornam especiais. Ao anoitecer, a maioria dos demônios já se encontrava descansando e dormindo. Contudo, ainda havia um grupo de pé, lutando incansavelmente. Esse grupo era composto pela dupla Asmodeus e pela dupla dos demônios gêmeos. Asmodeus e Sabro tentavam derrotar o chefão a todo custo, mas por alguma razão não conseguiam coordenar seus ataques conjuntamente. Isso se devia à habilidade especial dos demônios gêmeos, que fazia os demônios perderem o controle por meio de palavras mágicas. Ao irritar o Sabro a ponto de fazê-lo tentar atacá-los, os demônios gêmeos acreditavam que o Asmodeus e o Sabro seriam eliminados. Isso em teoria mostraria ao mestre deles que essa dupla não era digna de receber seu treinamento. No entanto, Asmodeus interveio a tempo e conseguiu desvendar a magia dos gêmeos. Isso deixou os demônios gêmeos furiosos com Asmodeus, acusando-o de roubar o seu mestre e outras coisas assim. Contudo, o mestre dos gêmeos não era o mesmo do Asmodeus e do Sabro. Porém, cheios de orgulho pela força do seu mestre, os gêmeos acreditavam que ele havia escolhido os alunos mais fortes entre os desajustados, ou seja, o Asmodeus e o Sabro. Persistindo no mal entendido, os gêmeos revelam que suas habilidades não afetavam apenas demônios. Então, eles vão lá e utilizam uma técnica especial para tornar o ingrediente da classe chefão ainda mais poderoso. No entanto, no meio disso tudo, os demônios gêmeos acabaram cometendo um grande erro, que foi insultar o Iruma na frente do Asmodeus e do Sabro. Ao ouvir o insulto, o Asmodeus se irritou e ativou uma habilidade especial que fez ele entrar no ciclo maligno. O seu poder durante esse ciclo era tão forte que ele derrotou o ingrediente da classe chefão sozinho. Entretanto, fora do controle, o Asmodeus estava prestes a matar os gêmeos. Para evitar isso, o Sabro usou uma palavra secreta que fez o Asmodeus voltar a seu estado normal. E como era de se esperar, essa palavra era nada mais nada menos que Iruma. Depois disso, os gêmeos admitiram a derrota, mas prometeram que um dia ainda venceriam o Asmodeus e o Sabro. E com o início do segundo dia e ainda sem pontos, o Iruma percebeu que a culpa era dele por ter comido demais. Entretanto, o Lead sugeriu que eles procurassem uma planta lendária, e essa era uma planta que nenhum aluno havia coletado até então, e ela valia 100.000 pontos. Sem pistas sobre a planta, a dupla decidiu procurar pelo seu colega de equipe, Kamui, que tinha uma habilidade especial de conversar com criaturas mágicas. Porém, ao encontrá-lo, o Lead e o Iruma foram recebidos de forma agressiva por Queroli e Kamui. Queroli parecia estar no comando, e concordou em ajudá-los a obter informações sobre a planta lendária, mas com uma condição: eles teriam que fazer um show imitando idols. E depois de aceitarem um acordo de Queroli, o Kamui conversou com algumas criaturas mágicas e forneceu as informações necessárias ao Iruma. Com as informações em mãos, o Iruma e o Lead decidiram se dividir para procurar os locais mencionados nas pistas. Por sorte, o Iruma encontrou um local subterrâneo onde estava a suposta semente que faria a planta lendária nascer. Ao explorar o local subterrâneo, o Iruma acabou encontrando um aluno que ficou preso por um tipo de planta especial. Bondoso como sempre, o Iruma decidiu libertar o demônio. Juntos, eles seguiram em busca da semente. Depois de algum tempo, o Iruma finalmente a encontrou. Porém, ao pegá-la, ele acabou sendo atacado por um golem de pedra que lhe deu duas opções: derrotá-lo ou contar algo interessante que ele não soubesse. Após várias tentativas, o Iruma teve a ideia de simular histórias de um mangá de romance. E por incrível que pareça, a história comoveu o golem, que como recompensa entregou a semente para o Iruma. Com a semente em mãos, o Iruma começou a procurar pelo Lead para reunir os outros itens necessários para fazer a planta lendária nascer. No entanto, durante a busca, ele foi pego por uma ilusão e jogado em um local ainda mais profundo. Essa ilusão foi provocada por um aluno que, por algum motivo, estava caçando os alunos da classe dos desajustados. Sendo atormentado por várias ilusões, o Iruma entrou em pânico. Porém, ao se lembrar dos ensinamentos da Batico, ele recuperou a sua coragem e utilizou o seu arco mágico para derrotar a ilusão que o afligia. Nesse momento, o terceiro dia do evento já estava começando, e nesse dia o Kalegu fez um pronunciamento anunciando que os alunos com mais pontos receberiam um título conhecido como Jovem Rei. Além disso, ele informou que um aluno estava desaparecido e ainda não tinha acumulado pontos. Nesse momento, vemos o Iruma ferido e incapaz de sair do local onde estava. No entanto, com a ajuda do demônio que ele havia ajudado, o Nafra, e utilizando seu sangue humano, conseguiu subir rapidamente até o topo, impressionando todos os presentes no torneio. Depois disso, o Iruma encontrou o Lead, mas ao perguntar se ele tinha o vaso mágico necessário para fazer a planta lendária brotar, o Lead revelou que ele havia sido roubado por Elisabetta. No entanto, ao ouvir como o Lead foi tratado, o Iruma suspeitou que aquilo poderia ser resultado de uma ilusão. Mesmo
Mesmo assim, os dois decidiram investigar o paradeiro da Clara e da Elizabeth, e usando a habilidade do Lid para localizá-las, eles perceberam que estava ocorrendo um conflito entre o grupo da Carol, aliado da Elizabeth, e um grupo de outros dois colegas da sala deles. Assim, os dois foram até Elizabeth e confirmaram que ela não havia roubado o Lid. Com a ajuda de Kamui para traduzir as falas do Nafra, o Iruma percebeu que tudo aquilo era obra de um aluno que estava atacando todos os alunos da classe dos desajustados. Nesse momento, Elizabeth informou que a Clara tinha saído sozinha para caçar e que ela poderia estar em perigo. E com a ajuda de uma das feras mágicas da Keroli, o Iruma correu ao encontro da Clara e usou a sua última flecha para destruir a magia do demônio que a atacava. Isso deixou o demônio ainda mais irritado com o Iruma. Nesse momento, ele foi lá e revelou que estava cansado de os alunos da classe dos desajustados estarem roubando todos os holofotes, fazendo com que ele ficasse sempre em segundo lugar. Dito isso, o demônio tentou atacar o Iruma e a Clara. Nesse momento, o Asmodeus acabou aparecendo a tempo para salvar os seus dois amigos. No entanto, por atacar o demônio, o Asmodeus acabou sendo eliminado do campeonato. Porém, ele não se importou com isso, pois a sua participação no torneio era apenas para demonstrar sua lealdade ao Iruma. Depois que o Asmodeus partiu, um dos colegas de classe do Iruma revelou que ele havia enganado o demônio das ilusões e recuperado o item que tinha sido roubado do Lid. Com os dois itens em mãos, finalmente chegou a hora do Iruma e do Lid fazerem a planta lendária brotar. Então, o Lid tentou usar a sua magia para tentar fazer a planta lendária brotar, mas ele não teve sucesso. O Nafra então surgiu com um regador e regou a semente. Dessa maneira, o Iruma e o Lid tentaram novamente, mas devido a pouca mana, a planta não se desenvolvia. E com a ajuda da mana da Clara, uma nuvem escura surgiu e uma imagem do Rei Demônio Derquilo apareceu, questionando se o Iruma seria o próximo Rei Demônio. Após a imagem desaparecer, a planta brotou com uma aparência bizarra. O torneio terminou, a Clara e o Nafra cederam seus pontos para o Iruma e para o Lid. No entanto, o Demônio das Ilusões conseguiu o primeiro lugar por ter obtido vários itens raros. Porém, um aluno contestou a pontuação do Iruma e do Lid, argumentando que os professores não haviam contabilizado corretamente os pontos dos itens que eles possuíam. Ao corrigir o erro, os professores declararam o Iruma e o Lid campeões. No fim, o Demônio das Ilusões pediu desculpas por sua inveja e prometeu se esforçar mais na próxima vez. Logo em seguida, foi revelado que o Nafra era um estudante do torneio e possuía um regador mágico necessário para fazer essa planta crescer. Do nada, a planta lendária começou a falar com o Iruma e o Lid, explicando que todas as etapas pelas quais o Iruma passou foram para provar que ele é um demônio de coração muito puro. E segundo a grande planta, apenas o demônio com o menor coração demoníaco iria conseguir fazê-la brotar. No fim, a planta começou a crescer e rapidamente alcançou o céu. Logo em seguida, ela explodiu, criando uma chuva de flores de cerejeira que encantou todos. Em seguida, o Sullivan coroou o Iruma e o Lid como jovens reis e concedeu a eles o rank 4. Além disso, ele promoveu os outros alunos que obtiveram boas pontuações no torneio. Logo em seguida, Batico se aproximou do Iruma e expressou seu orgulho por tê-lo como aluno. Isso fez o nosso protagonista se sentir extremamente feliz, pois essa era a primeira vez que a sua mestra o elogiava. Mais tarde, todos comemoravam juntos o sucesso do evento e as conquistas alcançadas. Quando a noite chegou, o Iruma retornou para casa, onde ele foi recebido calorosamente pelo Sullivan e o Ópera, que o parabenizaram pelo seu desempenho incrível no torneio. Durante a comemoração entre os professores, eles se demonstraram muito felizes com o progresso dos seus alunos. Durante a conversa, o Calego mencionou que ele havia descoberto a presença de um intruso no evento, mas ele não fez nada porque um outro professor já havia lidado com essa situação. Em outra cena, é revelado que esse demônio estava trabalhando para o Bal, e esse cara havia colocado um gravador de áudio no Iruma para espioná-lo. Ao ouvir as gravações, o Bal e o Kiryu descobriram que o Iruma na verdade era um humano. Diante dessa descoberta, a personalidade sádica do Kiryu ficou ainda mais intensa, e ele declarou estar disposto a devorar o Iruma. Agora, com esse novo desafio à espreita, o Iruma e seus amigos terão que enfrentar as intenções sinistras do Kiryu e Bal para proteger os segredos do Iruma e sua própria segurança. No episódio 20, o Iruma decide aproveitar o seu tempo livre com o Lid, e até mesmo cozinha biscoitos com a Mary. Os seus amigos passam momentos divertidos e relaxantes juntos, fortalecendo ainda mais a sua amizade e criando lembranças inesquecíveis. Em seguida, o Sullivan decide conversar com a Batico e agradecê-la por ter treinado seu neto. Em resposta aos agradecimentos, a Batico responde que no começo, ela pensou que o Iruma seria apenas um aluno comum, mas ele acabou se tornando seu melhor aluno e ela se orgulha muito dele. E para surpresa do Batico, o Sullivan vai lá e revela para ela que o Iruma é humano. No entanto, a Batico afirma que ela não se importa se ele é um demônio humano, sei lá. O que importa é que ele é o seu aluno favorito e que ela vai protegê-lo com todas as suas forças até o fim. Depois disso, o Iruma e a Clara visitam a casa do Asmodeus. Lá, os três amigos fazem uma grande comemoração. E após a festa, o Iruma fica muito agradecido por ter amigos tão maravilhosos e promete que um dia contará o seu segredo a ele. É isso, pessoal. O resumão chegou ao fim. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.